Como construir uma marca diferenciada em medicina diagnóstica? Este é o tema do episódio de hoje do Mundo Lab to Lab Pardini, um podcast para ajudar você na gestão do seu laboratório. E o tema de hoje, né, Dr. Roberto, é interessante e um desafio imenso para todo gestor. Exatamente, Rafael. Como construir uma marca diferenciada em diagnóstico? Qual que é o caminho? Quais são os principais aspectos que a gente precisa analisar? E nós temos dois convidados importantes para render esse papo conosco. João Maramaldo, diretor de negócios e operações do Grupo Fleury. Bem-vindo, João. Obrigado. Boa tarde. E Danilo Salvador, diretor de operações do Laboratório Pasteur de Americana, no interior de São Paulo. Bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz por poder participar aqui com vocês. Eu gostaria de começar aqui com o Danilo. Danilo, você, nosso cliente de muito tempo e que tem uma estratégia de diferenciação no Laboratório Pasteur. Como que você enxerga essa experiência de diferenciação? Qual que são os seus principais pontos ali de dor ou de dificuldades ou até de acertos que você possa nos compartilhar em relação à marca diferenciada de um laboratório diferenciado? Excelente, Roberto. Eu venho, de uma família, de farmacêuticos, e o meu pai e minha mãe, e a sócia deles, a Silvana, eles sempre trouxeram o diferencial muito preso à excelência, não só do resultado do exame, mas também do atendimento, E a gente fala muito, um dos nossos pilares é o acolhimento solidário. Uhum. E esse acolhimento solidário, a gente fala sobre atender às expectativas dinâmicas dos nossos clientes, E aí, em 43 anos, eu acredito que isso vem se tornando natural e fazendo parte do nosso DNA, E automaticamente isso traz um diferencial no mercado que é percebido, pelo público em geral, para os prescritores, médicos. Então, eu acho que o maior desafio é a gente conseguir trazer isso para a equipe, para a equipe da ponta. E eu vejo, assim, um desafio hoje, o turnover muito alto, Uhum. Pessoas muito jovens entrando no mercado de trabalho, talvez com uma passagem curta, nesses momentos ali de atendimento mesmo. A gente investe muito em treinamentos lá, principalmente para trazer essa padronização, e isso tem funcionado muito bem para a gente e para a percepção do mercado como um todo. João Maramaldo, você hoje é um dos responsáveis pela marca Fleury, que é uma marca de alta diferenciação. Quais seriam os principais elementos ou conjunto de recursos, competências, pessoas que podem nos traduzir a diferenciação? Acho que a diferenciação, primeiro, quando a gente fala do nosso setor, ela passa por você entender o seu paciente, E não só o seu paciente, mas entender também o seu cliente médico. Como o Danilo falou de forma perfeita, o médico prescritor, ele também tem um peso muito grande na escolha do laboratório. Então, seja o paciente, seja o médico prescritor, a gente como gestor de uma operação de laboratório, principalmente focada em diferenciação de marca, o primeiro ponto aqui para mim é entender o público. Porque esse público ele pode estar numa faixa premium, onde a diferenciação e talvez a personalização tenha mais importância, ou ele pode estar numa faixa de público que valoriza mais o tempo, por exemplo, uma redução de espera e não tanto uma personalização de serviço, por exemplo. Então, para mim, o primeiro passo de como você vai criar uma marca forte é você fazer uma marca preparada para atender o público que você quer. Dado isso, acho que a gente tem um desafio muito grande de balancear as coisas. Acho que o Danilo colocou perfeito aqui de como você vai padronizar, mas também, eventualmente, sem engessar, A gente tem que, lógico, padronizar, porque você ganha eficiência com a padronização e a gente também tá aqui, lógico, para gerar valor para os nossos acionistas. Mas você também tem que ter... você não pode ser engessado, você também tem que ter uma margem para personalizar o serviço, para conseguir fazer com que aquele paciente e aquele médico prescritor se sintam atendidos e tenham as expectativas ou atendidas ou superadas numa marca que é referência. Então,
enfim, eu acho que primeiro é conhecer o público de fato e depois é você tentar adaptar o seu negócio para atender o que o público quer. Na verdade, quem vai nos dar a diferenciação vai ser os nossos clientes. Ou seja, o médico que prescreveu um determinado exame, é o paciente que vai fazer esse exame e é até a operadora de saúde que é responsável pela cobertura daquela vida, né? Isso não é uma coisa fácil. O que a gente chama de stakeholders primário é o médico, é o cliente e muitas vezes é a operadora de saúde, né? Que todos nós que gerimos laboratórios estamos com essa intermediação de saúde. Sim. Atender essas 3 expectativas não é uma coisa fácil, né? Mas numa estratégia de diferenciação aí para você, João, e para o Danilo, como equilibrar esses indicadores de eficiência? Eu diria que toda empresa precisa de eficiência, gerir bem seus recursos, enfim, gerar resultado para poder até ter viabilidade, sustentabilidade financeira. Mas como equilibrar indicadores de experiência, que eu acho que aí tem a ver com a diferenciação, um dos principais indicadores, e eficiência, ou métricas financeiras, produtividade, como é que equilibra isso? Esse é um equilíbrio difícil, é desafiador e, de novo, eu acho que assim, não existe uma regra entre marcas. Assim, eu acho que você precisa, de novo, entendendo o seu mercado e, lógico, o que você tem como objetivo como laboratório, você pode estabelecer como vai ser essa divisão de ponderação dentro do seu dia a dia e dentro da cabeça dos seus gestores de negócio também, que vão estar lá na ponta, né? Então, vamos colocar uma visão básica, assim. Você tem um público intermediário para um público premium e você quer oferecer uma experiência muito boa. Você precisa ter pelo menos metade da cabeça daquele gestor de negócio voltada para os indicadores financeiros e metade da cabeça voltada para os indicadores de experiência. Me dá exemplos dos indicadores financeiros e de experiência. Vamos lá, indicadores financeiros a gente pode falar, lógico, receita é o primeiro deles, né, que é o seu faturamento, o quanto que você, e aí você pode olhar isso por unidades de atendimento, por negócio, por especialidade. Eu acho que existem várias formas de você enxergar a receita, então para mim é um dos principais indicadores. E claro, você também precisa fazer aquela receita com um custo adequado. Então, para mim, o indicador de margem operacional, margem do negócio, é um indicador muito importante quando a gente fala de indicador financeiro. Na minha cabeça são esses principais, mas você pode, lógico, existe uma árvore gigantesca aí com vários galhos dentro dessa conta que você pode, dependendo de novo, do mercado que você está inserido e o cliente que você atende, você pode entrar, se debruçar e dar mais importância nessa análise financeira. Quando a gente fala de indicadores de qualidade, e talvez sejam alguns indicadores muito óbvios que eu vou falar aqui, mas assim, eu acho que o NPS é um dos principais indicadores hoje que a gente valoriza muito como marca e como grupo. E, enfim, o tempo de atendimento, para mim, ele também é super importante. E aí o tempo de atendimento, ele engloba também várias coisas. É o tempo desde o quanto que o paciente demorou para agendar, quanto que ele demorou para ser atendido, se é uma ligação telefônica, por exemplo, quanto tempo ele demorou do momento que ele chegou na unidade para ele sentar lá e fazer a parte toda documental que a gente coloca. Depois, quanto tempo ele demorou para fazer, se é uma coleta de sangue ou se é um exame de imagem, quanto tempo foi essa experiência até ele sair da unidade. Então, esses são alguns dos indicadores de qualidade, e aí também reclamações, elogios também, que é um ponto que muitos laboratórios, muitas empresas também colocam de lado, se preocupam muito mais com reclamação do que elogio. Elogio também é uma forma de você é um indicador importante, uma forma de você reconhecer, inclusive, a sua equipe que está lá e reconhecer que o seu serviço está bom. Então, enfim, esses são alguns dos indicadores. Acho que o Danilo pode me complementar aqui também. Eu ia falar isso do elogio, né? Então, a gente, lá no Pasteiro, a gente separa, né? E faz como se fosse um mini jornalzinho, né? Eu acho que é quinzenal ou mensal, com esses elogios, porque é muito interessante, né? Que a gente fala assim, principalmente a recepção e a coleta, que é quem tem o caminho assim aberto, de frente mesmo com o paciente, a gente fala que muitas vezes esse ambiente é hostil, né? Um pouco hostil, porque o paciente está lá, alguns felizes fazendo um check-up, outros esperando um resultado que não vai gostar de receber, né? E com a expectativa de uma remissão de uma doença, né? E esse paciente,
é o que eu disse lá da expectativa dinâmica, né? Esse paciente, ele tem que ser atendido de cada um de uma maneira diferente, né? E, às vezes, a gente vê que um paciente que age de uma maneira como a gente não gostaria, ele faz com que todo o ambiente vire um ambiente hostil, né? E aí a gente esquece um pouco dos elogios, né? Para falar para a equipe, olha, a grande maioria do nosso público que é bem atendido reconhece isso, né? E isso é muito importante, né? E óbvio, o NPS para a gente também é muito importante, né? E isso que a gente estava falando de tempo de espera, eu vejo que no laboratório parece que a gente é mais cobrado ainda, né? Do tempo de espera, né? Diferente de outros serviços de saúde. E eu acho que é muito importante a gente ter um olhar para percepção da espera do cliente. Agora, Roberto, a jornada da medicina diagnóstica, o paciente ele vive um pedaço dela, né? O paciente normalmente não sabe o que acontece depois da coleta. Como é que a Exato. gente analisa essa visão do todo? Muitos clientes acreditam que a parte técnica do laboratório está dentro de cada unidade, né? Uhum. É claro que a gente tem sistemas ali de distribuição, pré-analítico, né, ou um sistema de logística para poder levar para um centro de processamento. Algumas unidades sim possuem, principalmente as unidades centrais. No Brasil, de uma maneira geral, você tem ali o laboratório funcionando, mas em grandes redes, geralmente aquilo é concentrado em determinada área produtiva, né? Essa questão, e às vezes não é visível para o cliente. O que o cliente vê, de fato, é esse conjunto de hospitalidade e hotelaria e um atendimento dessa expectativa que tanto o João e o Danilo trouxeram aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o Danilo e para o João. Se a gente for escolher assim, um indicador hoje, tudo bem, tirando o NPS, que é mais uma, né, entre promotores, neutro, detratores, um índice assim, para a gente avaliar a nossa experiência, mas vamos pensar num indicador objetivo dentro do laboratório. Será que o que mais reflete uma expectativa, uma qualidade de atendimento é o tempo médio de espera? Esse é o principal indicador? Eu acho que o TAT é muito importante, né? Eu acho que todo a cadeia, o processo é percebida pelo cliente, né? Então, quando a gente fala ali do atendimento, né, e as etapas em que o paciente sente, né, principalmente da chegada ao serviço e até ser atendido, né, que é quando o paciente ele ainda não teve aquele contato humano, eu acho que isso é muito importante. E também o tempo entre o atendimento para o paciente aguardar a coleta. Eu acho que é super importante também. Uhum. E pensando no TAT como um todo, né, eu acho que é super importante o paciente também ter a percepção de que o resultado dele pode sair mais rápido, Uhum. né? A gente tem até um projeto no Pasteur que a gente fala que grande parte dos exames nós fazemos internamente, né? Uhum. Então, a gente fala que 90% dos exames nós entregamos com até 24 horas, né? E isso para o paciente e para a área médica como um todo é muito interessante. Tem surtido excelentes efeitos, né? Porque se você tem velocidade, você consegue entregar mais saúde para o cliente. Então você, Danilo, trouxe a questão do tempo médio de atendimento, a espera para ser atendido e também para coletar o exame. Sim, sem Então dúvida. é o tempo total ali. E também o outro seria o tempo de liberação do resultado. Isso, de execução e de liberação. execução e liberação do resultado que ele teria acesso. Sim. E são eu diria os dois fatores mais importantes, né? Sim, O atendimento, a visão global com a coleta, mais a liberação. João, escolhe um, João. Eu tenho talvez uma opinião polêmica com relação a isso. Porque eu concordo com o Danilo, eu acho que o tempo de espera, especificamente, ele pode ser um problema, mas dificilmente ele vai gerar uma experiência positiva. Dificilmente um paciente vai, na minha unidade, ele vai muito rápido e a gente
vamos supor, consegue fazer o atendimento dele em 5, 10 minutos, o paciente está dentro e fora. Não necessariamente o tempo reduzido de espera vai ter criado uma experiência sensacional para aquele paciente. E vai criar, eventualmente, até uma visão de... enfim, do quanto que aquele paciente realmente utiliza a minha marca no futuro, né? A lealdade daquele paciente com relação à minha marca. Eu acho que o tempo de espera, ele pode ser o principal detrator. E ele pode, se o paciente esperar muito, ele pode ser... Você pode ter tudo maravilhoso na unidade. E o serviço ser super personalizado e ótimo, e os melhores equipamentos, os melhores médicos. Mas se você não cumprir os prazos e os tempos que estão dentro da expectativa daquele cliente, isso pode virar um problema. Mas quando a gente fala de criar experiências surpreendentes, para mim, acho que tem 2 indicadores que são consequências, mas que a gente precisa atuar em cima, porque eles podem ser causas de outros pacientes. Então, reclamação e elogio, para mim. Esses são os 2 que a gente realmente se debruça em cima e faz um trabalho de análise da causa raiz e solução do problema. E esse feedback pro paciente ou pro médico prescritor. Então, se existiu uma reclamação do paciente, ele passou pela experiência, reclamou de... eu não gostei do tempo do estacionamento, ou, enfim, da cadeira que eu sentei, enfim, do Wi-Fi que a gente teve na unidade. Se a gente faz um trabalho para resolver aquele problema, dar um retorno para aquele paciente de que a gente resolveu, a gente escutou aquela reclamação, a gente resolveu, isso cria um senso de lealdade. E isso faz com que a experiência dos próximos pacientes a gente não tenha aquele mesmo problema. São problemas diferentes que a gente vai precisar atuar, mas pelo menos aquele está resolvido. Então, acho que reclamação / elogios, para mim, é um indicador que a gente tem que atuar. São consequência, mas eles podem ser causa dos próximos pacientes. O tempo de atendimento, ele geralmente é rápido em todo laboratório, né? Enfim, coleta também é um processo que tende a ser rápido. Isso, geralmente, os laboratórios cumprem, e isso pode não ser um fator de fidelização de longo prazo. É como se fosse quase uma obrigação nossa, né? Como a questão da qualidade técnica e tudo mais. Você está falando a maneira que você... Mas ele pode ser um detrator quando você não compra. Exatamente. Cumpre. Por outro lado, o que você está falando é quase uma... em business é quase um pós-venda, né? Assim, é a maneira que você cuida de qualquer reclamação, de expectativas. Então, você responder isso adequadamente, dando retorno, isso se gera uma fidelização. É um componente e nem sempre você consegue responder imediatamente isso, né? Nem todo laboratório tem essa... Às vezes é silencioso, o paciente não gostou, vai embora e você cumpriu o tempo de atendimento e às vezes nem atende o NPS, né? Deixa eu aproveitar e fazer vou puxar uma pergunta a partir dessa sua questão, doutor Roberto, que é o seguinte. João, você lidera o atendimento de uma marca premium referência no Brasil, que é a marca Fleury. Não adianta fazer o básico. Aquilo que todo paciente espera de todo laboratório, você tem que ir muito além disso. Como é que é a responsabilidade e como é que você toma as melhores decisões? Porque geria fazer escolhas, mas para garantir essa experiência de uma marca centenária. Deixa eu colocar um fator adicional aqui nessa sua pergunta, que eu acho que hoje os pacientes e médico-prescritores, eles não estão mais comparando o nosso serviço de laboratório a um outro laboratório. Eles comparam o nosso serviço de laboratório a uma companhia aérea, a uma experiência dentro de um hotel, a uma experiência num restaurante, e inclusive experiência digital, quando a gente fala disso. Então, existe, acho que, um ponto ainda maior, que é não só como que a gente vai tratar da expectativa, sim, de um paciente premium, e é uma responsabilidade muito grande, e a gente tem que garantir que a gente não pode errar. E quando a gente erra, a gente tem que garantir que a gente fez o devido pedido de desculpa, que a gente corrigiu o problema e que a gente não vai errar no futuro. Mas a gente também tem uma responsabilidade de olhar outros serviços e olhar como que está sendo a experiência dessa pessoa, desse ser humano, em outro tipo de empresa, de indústria, e a gente pegar o que é bom e o que a gente conseguiria trazer para a nossa realidade. Então, quando a gente fala de agendamento, de experiência dentro das unidades, tem uma parte, por exemplo, digital, que é super importante, eu sei que a gente vai falar sobre isso também,
e que a gente pega muitas ideias de outros lugares. Mas a gente, por estar dentro dessa indústria, também temos uma parte importante de pessoas. A gente também, assim, nosso atendimento, ele, pelo menos no futuro, a médio e longo prazo, ele ainda vai depender muito de pessoas. E tem que ser assim, porque o nosso paciente quer isso também. Então a gente também tem que ter uma atenção de, sim, a gente vai ter experiência digital onde a gente acha que a gente deve, e onde o paciente quer velocidade, ele quer menos burocracia, mas a gente também tem que ter uma experiência muito humana e muito diferenciada, onde o paciente vai ter o toque e onde ele espera isso. Vamos trazer, Rafael, aqui a questão da transformação digital nos nossos negócios, que eu acho que o João trouxe esse tema, é muito importante. Primeiro que interessante, né? Laboratório, eu falo que é um negócio que é nativo digital, pelos controles de qualidade, pelos sistemas de atendimento, enfim, pelo back-office. Isso já existia anteriormente, né? Há muitos anos. Talvez seja um dos negócios com menos uso do papel hoje em dia, né? Principalmente com algumas com as regulamentações, enfim. É um sistema que você tem alguma integração já com as operadoras, né? Que você tem as liberações. Eu diria que é um negócio que tem uma certa maturidade digital nas suas relações internas, né? Controle de qualidade e as interações do atendimento. Mas a gente está numa era de mais transformação digital, principalmente do que o João trouxe, assim, da área de atendimento, ou até da multicanalidade ali das interações com o cliente, né? Enfim. Vocês acham que é possível trazer alguma transformação, principalmente em atendimento, com expectativas digitais, mas que permaneçam com alta empatia, além disso, empatia mais humanização? Vocês acham que isso é a nossa evolução? E como que vocês têm lidado com isso no dia a dia? Entre o atendimento tradicional e o atendimento que ele pode começar via WhatsApp, via telefone, enfim, e até as integrações digitais quando o paciente chega nas nossas unidades. Eu acredito que em dimensões muito diferentes, né, dado o que vocês falaram, né, o Fleury, uma empresa centenária, né, o Pasteur com 43 anos, a gente sempre vem de uma cultura de informatização, né, e muito ligado à tecnologia, né. O primeiro computador que teve dentro do Pasteur foi antes do Danilo existir, então foi em 1984. Né? Então, eu falo bastante isso, né, sobre o meu pai, que ele sempre trouxe essa vanguarda de tecnologia. Né? E hoje a gente olha principalmente para a inteligência artificial e para as possibilidades, né, que a gente vai ter principalmente no futuro, né, como algo que vai nos ajudar muito. Mas eu acho que a cruzada vai ser justamente isso, a gente conseguir entender onde que a gente vai conseguir pesar mais e pesar menos para conseguir entregar essa experiência humanizada. Eu acho que o nosso negócio é um negócio de acolhimento, né? A gente já trabalha, né, nessa frente digital e a gente aprofundou muito, principalmente na pandemia, né? Então, atendimento por WhatsApp, e a gente vem tentando profissionalizar isso cada vez mais, mas por outro lado, também é um desafio muito grande, né? Porque às vezes você monta a estratégia, monta o fluxo, e o fluxo não funciona muito bem, e o paciente reclama e fala que quer falar antes com o atendente, né? Então, eu acho que é uma realidade, mas vai ser um desafio que a gente vai precisar trabalhar bastante em cima para transpor e para trazer isso nativo mesmo, né? Eu concordo com o Danilo. As ferramentas digitais, elas têm uma grande oportunidade de dar para a gente um ganho de eficiência, que é necessário no setor, somado a uma personalização. Então, você consegue fazer isso para uma grande parte do seu público, de fazer uma experiência mais rápida, mais ágil, com menos pontos de parada, né? E mais personalizada. Isso pode ajudar muito a gente a trazer informações daqueles pacientes, preferências, reclamações anteriores. Então, acho que
essas ferramentas podem ajudar muito a gente nesse lado. E você também tem uma diferenciação do quanto que o paciente espera dessa tecnologia, que a gente também precisa estar muito atento para adaptar. Um paciente meu de 80 anos, ele vai ter uma vontade muito menor de usar um atendimento por inteligência artificial, por um caminho digital. A gente vai ter que ter ferramentas ali que sejam adequadas para aquele público. Uma pessoa de 20 anos, ela já é diferente. A gente vai ter que ter um fluxo todo preparado. Por isso que eu volto para a questão de conhecer o seu paciente, seu público e adaptar aonde você conseguir. João, vou trazer algumas questões aqui para você e para o Danilo também. Acho que todos nós passamos o que tem acontecido com as empresas aéreas, de uma maneira geral, né? Tinha um movimento há muitos anos que era hiperpersonalizado, atendimento, próprio check-in. Enfim, hoje esse check-in praticamente digital, né? Até o despacho de malas é cada vez mais automatizado, né? Mas sempre tem uma pessoa ali para... o contato humano sempre vai existir em algum momento, né? E do sistema financeiro também, que todos nós vimos a transformação, né? Praticamente hoje você não interage localmente com o seu banco de referência, geralmente seus dados já estão nas nuvens, né? O dinheiro está nas nuvens, né? Sim. E nós esperamos que esteja, obviamente, né? E, na verdade, os aplicativos é uma experiência também que todo banco, por mais tradicional que seja, por mais diferenciado que seja no atendimento, passou por essa transformação. A saúde tem outros aspectos, assim, eu acredito, mas será que nós não vamos também passar por isso em algum momento? Né? E isso vai chegar de uma maneira geral? E como que nós vamos nos adaptar? Se tem uma visão de você sobre isso, será que a saúde, dado as suas as idiosincrasias, né, que é a importância da saúde, mas em algum momento isso chegará? Eu acredito que vai chegar, já está chegando, né, em alguns pontos, mas eu reforço, eu acho que é muito, muito importante a humanização, e principalmente naquilo que o João trouxe, né? Quando os problemas existem, a percepção do cliente é muito importante no ponto de se sentir atendido, né? Então, quando a gente fala de elogios e de reclamações, e a gente tratou essa reclamação, né? Eu acho que o ponto crucial de resolutibilidade, né, para o paciente, isso tem que ser humano, isso tem que ser tratado diretamente com o cliente, né? Desculpa, erramos, e a gente se retratar e ter a possibilidade de trazer esse paciente como cliente novamente. Então, eu acredito que este ponto é um ponto que a gente precisa olhar com muito cuidado e deixar um ambiente muito humanizado, né? Agora, os outros pontos de atendimento, a leitura dos pedidos médicos, né? E também elegibilidade, etc., eu acho que já é uma realidade, né? E eu acho que isso, o mercado vai tentar trazer isso cada vez mais para a parte de atendimento, né? Como será? É bom se a gente puder compartilhar o dia a dia de um laboratório, né? Assim, se vocês puderem passar alguma experiência de vocês. Aí, João, o cliente chega, ele é recebido, ele pode ir no totem, ou ele já tem algum tipo de leitura do pedido dele. A gente podia trazer alguns exemplos aqui para a nossa audiência aqui. A jornada no Fleury, e acho que na grande maioria dos laboratórios, ela começa no agendamento. Hoje tem uma importância muito grande da gente oferecer uma multicanalidade para o público, né? Porque, de novo, vai ter um público que, apesar do WhatsApp ser gigante hoje, vai querer ligar e falar no telefone com alguém, falar exame a exame. Então, a gente tem o atendimento telefônico, o atendimento por WhatsApp, o atendimento dentro do nosso site de autoagendamento também, que a pessoa consegue fazer o agendamento ali por conta própria. Enfim, de novo, para pegar vários tipos de público diferente. E claro, quando a gente fala de canais digitais, o ganho de eficiência é maior porque a gente consegue utilizar a inteligência artificial, enfim, já conseguir utilizar muitas das informações para auxiliar em como
deixar esse agendamento e atendimento mais veloz. Então, João, essa talvez é a primeira etapa de todos, né? Você tem que ser acessível e através de sistemas multicanais, né? Isso. Ou omnichannel, qualquer conceito semelhante. Você precisa estar acessível e cada um pode ter uma opção de entrada, né? Perfeito. E aí você vai ponderar isso dentro da sua operação baseada no público que você atende. Eu atendo mais idoso, atendo mais jovens, e aí isso pode ser ponderável, né? Em termos de volume que você espera em cada um dos canais. O paciente, enfim, geralmente agenda um exame de imagem ou passa ali todo o preparo dos exames de análises clínicas, vai para a unidade no dia do agendamento, chega na unidade, é recebido pela nossa equipe, a gente tem uma hostess que recebe o paciente, faz as boas-vindas ali. Essa hostess, ela encaminha o paciente ou para uma pessoa, de fato, fazer toda a checagem de documentação, pegar o pedido médico, enfim, fazer todos os processos mais burocráticos, ou a gente também tem a opção de um totem, onde, de novo, essa jornada é muito mais digital, né? Porque hoje eu acredito que esse é um dos pontos que, apesar, de novo, da gente, no mercado de saúde, ainda ter um contato humano muito grande, eu acho que é um dos pontos que a gente consegue digitalizar bastante ali para ganhar eficiência. Os sistemas de leitura de pedido, OCR, enfim. Exatamente. Entre outros, né? Como você vai fazer como você vai, na realidade, fazer a transcrição daquilo que o paciente está te passando, documento, pedido médico, dentro dos seus sistemas, né? Porque a gente tem os nossos sistemas próprios, onde a gente precisa lançar e o resultado vai ter que sair baseado naquele exame que o paciente foi realizar. E pegar autorização quando tem um convênio. Exatamente. Né? Exatamente. A gente faz esse processo e o paciente depois segue para o setor. E aí sim eu vejo que é uma parte que é a parte de realização do exame de fato, né? Que é onde o paciente enxerga o maior valor agregado ali dentro do que a gente oferece como laboratório. A gente tem, de novo, o serviço começa no agendamento. Mas, para mim, a principal geração de valor, ela está na realização do exame em si. E aí depois o paciente, enfim, vai para casa, faz o desjejum na unidade, vai para casa e aí a gente tem a divulgação do resultado, a discussão do caso, enfim, uma assessoria médica eventual. Em forma, de linhas gerais, é mais ou menos essa jornada. Agora, João, você falou uma palavra aí, como paciente, pelo menos na minha casa, a palavra desjejum para o laboratório. Tem gente que escolhe um laboratório por causa do desjejum. Tem. Isso é surpreendente. É uma experiência, isso impacta. Será que é só na minha casa ou também é na maior parte dos clientes da marca Fleury? A gente tem... Os clientes da marca Fleury valorizam muito o nosso desjejum, porque, no fundo, enfim, somos uma marca centenária e fomos fundados por Gastão Fleury, junto com Walter Lezer, e um dos principais atributos do Gastão Fleury, quando ele fundou a marca Fleury e o grupo, consequentemente, era justamente a forma com que ele servia o café, com que ele preparava esse café para os clientes. Então, somos conhecidos no mercado paulistano pela forma e como a gente serve o café para o paciente. Então, sim, para a gente é um ponto nevrálgico assim, do que é a marca Fleury, de como a gente construiu esses 100 anos. Mas eu imagino que a gente tenha esse... Como é o café hoje? O café hoje já é... Enfim, a gente tem todo um cardápio diferenciado, a gente tem muitas opções, a gente... Claro, tem opções quentes, opções frias, a gente oferece também cardápios especiais para dietas restritivas, então veganos, celíacos, enfim, a gente também tem opções focadas nesses públicos, porque a gente tem que ter um cardápio mais abrangente possível. E, de novo, como ele faz parte do nosso DNA do que é Fleury, a gente valoriza muito. Então, a gente faz questão e se orgulha muito em servir um café diferenciado, inclusive da concorrência. E quando alguém chega para você e fala assim, você está gastando muito no desjejum, como é que você faz essa organização entre a eficiência e a diferenciação? Esse é um ponto que ele, por incrível que pareça, ele gera muita fidelidade do paciente, fidelização desse paciente. Então, eu acho que dependendo do quanto você gastar, se você está enxergando que aquilo te traz um retorno na fidelização daquele paciente,
eu acho que vale a pena, é um investimento, não é um custo. Eu acho que a gente tem que olhar dessa forma, um investimento em fidelizar o nosso paciente. Pelo menos essa é a forma como a gente encara na marca Floril. Tô super ansioso para escutar E lá em o Danilo Americana, aqui. Danilo? Eu lembrei de um amigo uma O vez. episódio agora entrou com o tema comida. Ele sempre fica mais leve quando a gente É fala óbvio disso. que o nosso lá, infelizmente, a gente não tem opções quentes, opções frias. Mas eu lembro de um amigo falando, né? Ele trabalha no banco, um grande banco. E ele falou, cara, no banco não existe isso não. Café, você tá louco? Porque é muito caro, né? Primeiro ponto que eu falei pra ele, eu acho que é justo com o paciente, que ele tá esperando, né, em jejum, e não é fácil para todo mundo ficar de jejum, né? Segundo ponto, não é todo paciente que toma o café, né? E o terceiro ponto, tem muito paciente que escolhe sim por conta do de jejum. Tem até uma outra história de um amigo meu que ele falou, cara, meu pai tá muito bravo com vocês porque vocês mudaram a máquina de cappuccino. Falei, nossa, seu pai teve no laboratório, você não me avisou, né, pra acompanhar. Ele falou assim, não, é que de vez em quando meu pai passa lá e entra pelo estacionamento. Então ele ia para tomar o cappuccino, né? Então é uma percepção de valor também, né? E eu acho que é super importante. Eu não consigo ver os laboratórios sem oferecer para os clientes, e a gente vê aqueles que não oferecem, existem alguns que pegam uma ficha talvez pro café e é só o cafezinho preto mesmo. A gente vê que os pacientes não gostam, reclamam, né? Então acho que isso é muito importante, sem dúvida. Um outro tema, falamos de jejum, decoração da recepção. Com certeza absoluta influencia. De novo, porque o paciente, ele tá comparando, ele não tá comparando aquilo com um hospital, ele não tá comparando aquilo com, de novo, um outro laboratório. Ele tá comparando aquilo com um hotel, aquilo com uma casa, aquilo como um outro serviço, um restaurante. Então, sim, é muito importante. E acho que é nesse ponto que a gente fala que o tempo de espera, ele também impacta neste ponto. E quanto mais tempo o paciente esperar na sua recepção, quanto mais tempo ele estiver circulando dentro da sua unidade, mais ele vai reparar e vai entender como que aquele ambiente está decorado, o que aquele ambiente tenta passar de mensagem para ele como paciente. Então, sim, eu enxergo principalmente no público premium, mas é lógico, eu acho que isso hoje ele tá em todos os públicos, essa tentativa de descaracterizar como um serviço de saúde, né? A gente tem uma visão muito mais de uma hotelaria mais sofisticada. Eu acho que o cliente valoriza muito isso, não só o premium. E Roberto, quando a gente vê 20 anos atrás, um laboratório era quase que um mini hospital, era tudo branco. Como é que foi essa transição do branco para hoje trazer o termo hotelaria para o atendimento de um... Eu acho que, Rafael, é mais de 20 anos, tá? Assim, acho que lembrar que os laboratórios, nem todo laboratório surgiu assim numa estratégia de pacientes externos, né? Muitos laboratórios surgiram ou dentro de hospitais, ou até no subsolo, onde sobrou um local ali para... Debaixo da escada. Base da escada, quase. Mas, ou dentro das próprias universidades, tem várias origens, né? Mas eu acho que isso é um conceito já bem estabelecido, né? Que a cor é importante, a interação com o ambiente. Eu acho que isso é um conjunto, como o João falou, é um conjunto de hotelaria e hospitalidade que você compara com outras experiências que você vivencia, né? E é um serviço essencialmente ambulatorial. É um serviço, a princípio, não hospitalar, né? Claro que você tem os laboratórios hospitalares, e ali você tem interações no dia a dia do cliente que vai em outras lojas, vai no próprio varejo, no restaurante, a mesma coisa do digital, né? Talvez o nosso cliente vai nos comparar com a experiência que ele tem, às vezes, no aplicativo de atendimento versus o aplicativo de sistema financeiro. Sem dúvida. Mas eu só queria voltar aqui com o Danilo. Danilo, lá na sua realidade americana, isso que nós conversamos, do atendimento, quais são as suas principais ações ali de diferenciação? A gente, agora trazendo um pouco do que acabou de ser falado, né, sobre
cor e etc, né? Eu como nasci praticamente dentro do laboratório, eu vi bastante essa transição, né? E o quanto que isso traz também de valor ao negócio, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente fez um treinamento de 5S com toda a equipe, a gente delimitou os espaços na recepção, onde vai o grampeador, onde vai a caneta, e é muito interessante, porque várias pessoas já falaram, cara, tem uma coisa que eu acho muito legal lá no Pasteur, é a organização da baia de atendimento, né? A limpeza da sala de coleta. Então, eu acho que esses pontos são muito importantes. Parece que né? ninguém observa, mas observa e valoriza, né? Observa. A gente começou agora, né? Estamos experimentando agora uma pesquisa de limpeza dos banheiros de atendimento dos clientes, né? Então, a gente, por mais que tenha essa comparação, né, entre outros setores, né, como tem muito fluxo dentro do laboratório, é bastante difícil você deixar o ambiente, né, um banheiro extremamente limpo. Então, é ter esse cuidado, né, que eu acho que traz a diferença, né? Não só a beleza física do local, mas a limpeza, a organização. Roberto, nós estamos chegando ao fim do episódio e acho que aqui vale a gente conectar esse tema com outros episódios que a gente conversou com outros convidados, esse tema sempre aparece. Laboratório que investe em diferenciação ganha mais dinheiro? Rafael, deveria ganhar mais dinheiro. Acho assim, o conjunto de investimento que você faz na relação com o cliente e muitas vezes você está utilizando os mesmos recursos, enfim, os mesmos equipamentos, mas a maneira que você interage esses recursos, as pessoas, a maneira que você treina, deveria ser mais diferenciado, e a diferenciação geralmente tende a trazer mais resultados financeiros. Mas a atratividade, a fidelização hoje de longo prazo é um dos desafios para todo negócio. Que a fidelização é cada vez menor e você manter aquele cliente retornando, a recorrência dele ir no seu laboratório, seja 2 vezes ao ano, no próximo ano e assim por diante, é o nosso desafio. Mas é o que foi falado aqui, existe um conjunto de... Não é uma solução, na verdade, né? Tem sistemas que começam desde o agendamento, a maneira que você recebe o cliente, interage, o pós-atendimento, né? Enfim. E é claro, né? Critérios técnicos de qualidade, entrega rápida do resultado, hoje é uma obrigação de todo negócio de saúde. Acho que isso aí já está bem consolidado, né? Mas eu acho que a diferenciação ela está, primeiro, através de pessoas, como você organiza a sua gestão de pessoas, ao mesmo tempo a interação entre o digital necessário ou as plataformas multicanais de acesso, atendimento, mais a interação dessas pessoas com essas ferramentas também. Isso compõe um sistema de atendimento, então não adianta você ter um atendimento digital rápido e ser mal recebido posteriormente, né? Então acho que é uma composição, esse acesso à tecnologia, a interação da tecnologia com o humano, talvez seja um conjunto nesse momento do nosso atendimento mais, cada vez mais virtuoso, né? Até para caminhar para outras etapas, né? E também saber, eu acho que o atendimento, lembrar, né, mais uma vez, quem nos dá a diferenciação é o cliente, seja ele o cliente que está fazendo a coleta, ou submetido a um exame de imagem, ou outros exames, ao médico que prescreveu, se existe nessa relação uma operadora de saúde que cuida, é responsável por essas vidas, ela tem que ter a sua satisfação também. E ainda tem um outro elemento, que é os elementos que estão cada vez mais presentes e que são as redes sociais, né? É a visão ampliada do cliente. Hoje o cliente ele não está sozinho, ele é acompanhado ou ele está sozinho interagindo com as redes sociais, que é um ponto também de satisfação, de experiência, de comunicação, né? Eu lembro há muitos anos quando eles estavam numa pesquisa, num congresso de laboratórios, tem muitos anos, para saber a opinião do público se a rede social seria o próximo stakeholder dentro dessas pessoas, dentro dessa expectativa de atendimento. E parece que hoje isso é importante a gente atender, claro, né, de uma maneira
transparente, coerente, né? Esse novo stakeholder que é a interação de pessoas, é a visão amplificada do cliente junto com as redes sociais. Sem dúvida. Danilo, o que faz do seu laboratório uma referência na sua comunidade? Cara, eu acho que é a seriedade com que a gente trata análises clínicas, né? E sempre tratou. E pensando, eu acho que é a nossa máxima, né? Que é o acolhimento solidário, né? Que eu já falei aqui e repito, que é atender às expectativas dinâmicas dos nossos clientes, né? Eu acho que isso diferencia, né? Quando a gente entra nessa discussão, né? Vale a pena ou não vale a pena? 1, 2 certificações, né? Treinamentos incessantes, assim, né? Essa busca por qualidade, a internalização de grande parte dos exames, eu acho que é o que alicerça um crescimento sustentável, né? Então, a gente sempre apostou muito nisso, continua apostando e eu acho que vem rendendo frutos, né? É ter um atendimento sério, é fazer aquilo que a gente fala muito, né? Que a gente come, dorme, respira e acorda, análises clínicas todos os dias, né? E eu acho que é isso que traz diferencial, e traz diferencial porque a nossa equipe, ela consegue externalizar isso, né? Esse DNA que nós temos, né, para toda a população. E, João, eu vou fazer uma pergunta retórica. O que faz do Fleury uma marca tão querida nos mercados onde atua? Vamos lá, eu acho que a marca Fleury, se eu pudesse resumir, a gente está baseado em 3 pilares. Excelência técnica, médica e excelência no cuidado. Excelência que a gente pode colocar no atendimento, na realização do exame, enfim. Eu acho que esses 3 pontos são sustentados por pessoas que estão engajadas e que têm o mesmo propósito da marca Fleury, que é cuidar e transparecer a confiança de 100 anos de uma marca de medicina diagnóstica. Roberto, o Mundo Lab to Lab Pardini existe para compartilhar expertise. Isso mesmo, Rafael. E esse é o nosso objetivo aqui, conversar com o Danilo, com o Laboratório Pasteur de Americana, a experiência dele, a experiência compartilhada, a experiência do João Maramaldo junto com a marca Fleury. E a gente tem essa necessidade em todo o Brasil. É importante você ter um laboratório parceiro, como o Lab to Lab Pardini, que tem essa experiência B2C também para compartilhar. E o objetivo nosso é essa transferência de conhecimento, de experiências, e também para os nossos clientes, o que eles acham disso? O que eles acham da estratégia de diferenciação? Quais os elementos? Podem trazer para a gente também essas dúvidas. O Lab to Lab está à disposição para tentar interagir e a gente pede ajuda aqui, tanto para o Danilo como para o João Maramaldo, para nos ajudar a transferir esse conhecimento tão importante para qualquer marca diferenciada no Brasil. Esse é o nosso objetivo. Danilo, muito obrigado. Muito bom tê-lo como cliente, parceiro Lab to Lab Pardini e ter sua presença aqui no nosso podcast. Eu fico muito feliz, assim, eu tenho o Pardini como, né, e o Grupo Fleury como parceiros estratégicos, né, e a gente tem um carinho enorme, né, por toda a equipe, por toda a história da instituição, né, e nos ajuda sempre a crescer, a buscar e transpor desafios, né, então, muito obrigado pela oportunidade. E, João, obrigado por compartilhar um pouco dessa receita de sucesso do Grupo Fleury conosco. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha ajudado outros parceiros aqui nessa discussão e também me coloco à disposição aqui para tirar dúvidas, enfim, se alguém tiver algum questionamento junto com o Lab to Lab, a gente consegue apoiá-los. Obrigado. Roberto, esse tema é interessante que ele aparece em mais de 20 episódios aí das nossas 2 temporadas de Mundo Lab to Lab Pardini e é sempre para reforçar a importância da gestão do laboratório, né? Exatamente, Rafael. E esses episódios é para ajudá-los também a gerir os seus negócios, compartilhar experiências. Estão todos disponíveis nas plataformas e eu espero que vocês acessem, gostem desse conteúdo e vamos esperar os próximos aí, a nova temporada com mais temas interessantes para que possa sempre atender o nosso objetivo, que é gerar acesso, saúde e melhoria dos seus negócios.
Você já sabe, o Lab2Lab Pardini é o parceiro para o desenvolvimento do seu negócio. Obrigado pela audiência e eu te espero no próximo Mundo Lab2Lab Pardini.